Mas Jesus disse o quê? Hein? Se você tiver que escolher entre ir num casamento e no velório, vá no velório. Porque quando você vai lá no velório, você olha para o defunto que está lá deitado no caixão, você para pensar na sua alma. Quando ela vai no velório, ela para pensar. E se fosse eu no lugar dessa pessoa? O que tem dentro de mim? O que há dentro de mim que me faz pensar? Respirar, trabalhei, hein? Senti fome, a alma, como está escrito aí, né? Não há a mínima, não dão a mínima para o ser incorpóreo que o mantém ativo, que é a alma, né? Por conta disso, o ser humano tem sofrido horrores de suas constantes más escolhas, no afã de querer satisfazer as suas paixões, bem como toda sorte de desejos que, em princípio, atende aos caprichos do corpo. O homem acaba se tornando escravo do pecado e do mal, assim como não há como evitar as dores e angústias e vazios da alma, que se encontram completamente desorientada e perdida. Aí olha só que bacana o Salmos 41, que é um Salmos muito bom para você terminar o dia de hoje meditando. Tem um trecho que diz assim, olha: na sua maior aflição, o rei Davi clamou. Ele diz: Senhor, tem piedade de mim. Aí ele conclui: sara a minha alma. Sara o quê? A minha alma, porque pequei contra ti. Vamos ler um pouquinho lá em cima, no parágrafo que diz assim: assim não há como evitar as dores, as angústias e o que, gente? Os vazios da alma, que se encontram completamente desorientada e perdida. Por que a alma sofre? Por causa do pecado. É o pecado que faz a alma sofrer. Então ele diz: o pecado é uma ofensa contra Deus. Essa transgressão dá o direito aos espíritos imundos de se apossarem do corpo dos que odeiam a justiça divina, para então imporem a sua desordem e injustiça na vida dessas pessoas. Então, quando você vê aí alguém dizer assim: ah, Deus está punindo, Deus está fazendo, como é que é? Deus está fazendo uma punição, Deus está castigando. Mentira. Deus não castiga ninguém, não. Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Como é que Deus vai punir alguém? Então por que a pessoa vive uma vida de sofrimento, de angústia, de dor? Por causa dela mesma. Por causa dela mesma. Por exemplo, vamos falar de uma coisa muito séria. Muito séria. Casamento. Casamento. Marido, esposa. Aliança. Fidelidade. Quando o cônjuge trai, ou ele é traído, qual é a consequência da traição? Fala aí. Qual é a consequência da traição? Sofrimento, angústia, depressão, falta de respeito. Quer dizer, olha o constrangimento, a vergonha por aquela traição. Eu pergunto, foi Deus que puniu esse casal? Foi Deus? Foi Deus que puniu? Quem puniu? Quem se puniu? Foi a própria pessoa, que sabia de todos os malefícios que a traição acarreta para a vida da pessoa. Mas ela quis trair. Por quê? Porque a alma dela estava escravizado pelo pecado. E a Bíblia diz que o teu pecado, ele virá contra ti. A tua cobiça virá contra ti. Se você estiver alimentando o seu espírito
com a palavra de Deus, você vai resistir a essa cobiça. Você vai repreendê-la e você vai dizer: não, eu não aceito isso. Eu não vou trair minha esposa, eu não vou trair meu marido, eu não vou enganar as pessoas, eu não vou mentir. Eu não aceito mais isso. Você resiste a tudo isso. Mas do contrário, você não resiste. Então a alma, ela é prisioneira, por quê? Porque ela está sobre o domínio do pecado. E aí os espíritos malignos impõem a injustiça, né? Sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo. Isso Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos escravos do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 6. Mas aqui Paulo está falando do quê? Essa nossa velha natureza foi morta em Cristo. Batismo nas águas. Batismo nas águas. O batismo nas águas representa o sepultamento da velha criatura. Se você ler, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Quem lembra? O senhor lembra? Qual foi o primeiro milagre? Transformou a água em quê? Em vinho. Você sabe por que ele fez justamente isso? Sabe o real motivo de transformar a água em vinho? E ele provocou isso, ele sabia que isso iria acontecer. Ele sabia que o vinho ia acabar. Ele sabia o que iam trazer as talhas com água para que ele pudesse transformar aquela água em vinho. Ele sabia de tudo. Mas ele permitiu. E ele permitiu porque ele queria deixar uma lição valiosa para todos nós. Muitas pessoas só olham o milagre. As pessoas ficam, impactadas com o milagre que Jesus fez, transformou a água em vinho, aquela coisa toda, mas a real ideia do transformar a água em vinho é porque aquela água, aquela talha, aquela água e aquela talha era exclusiva para a purificação dos judeus. A água que estava dentro daquela talha não poderia ter tido contato com nada, ser utilizada para nada. Ela tinha que sair da fonte direto para dentro da talha, simbolizando uma pureza naquela água. E os judeus que tinham ciência da purificação, da contaminação, eles iam lá e num breve ritual de purificação, eles lavavam o rosto, lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam o corpo, hein? E eles se consideravam o quê? Purificados dos seus pecados. Então, por que o vinho? Porque quando Jesus transformou a água em vinho, o que eles fizeram com o vinho, gente? Purificaram o corpo com vinho? Não, eles beberam o vinho. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, que a purificação tinha que ser aonde, gente? Dentro, não apenas do lado de fora. E o que purifica? O vinho representa o quê? O sangue do Cordeiro. É o que vamos fazer daqui a pouco na Santa Ceia. Ele purifica, ele nos purifica dos nossos pecados. Essa foi a lição do batismo, que é o que o Paulo está dizendo. Sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Sacrifício, derramou o sangue, encravou os pecados na cruz. Não era só se banhar. Tem muita gente que vai ali no batistério, ela desce as águas, tem gente que ela acha que se batizando nas águas, os problemas dela vão ser resolvidos. Olha que mentalidade das pessoas. É uma mentalidade religiosa, enganosa.
Eu fui lavado, remido, batizado, purificado nas águas do batistério da Igreja Universal do Reino de Deus. Não quer dizer nada, porque sai daqui batizado, ela entra um pecador seco e sai 2 pecadores molhados, porque em se batizar sem a consciência do arrependimento, já é pecado. Já é pecado, ela está pecando. Então não adianta lavar o corpo, tem que lavar o coração, é a sua alma. Tem que se perdoar, deixar o pecado, deixar a velha criatura. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, o corpo humano, a velha criatura, só deixa de ser instrumento do pecado depois do batismo nas águas, que simboliza o sepultamento. Ter sido validado pela novidade de vida, o que, gente? Vivida, quer dizer, eu me batizo nas águas, eu me arrependo dos meus pecados, me batizo nas águas, saio das águas, e a partir daquele dia, eu tenho que viver uma nova vida. Uma nova vida. Você precisa entender, ninguém muda da noite para o dia, isso é verdade. Isso é verdade. Você não entra hoje aqui de um jeito e já vai sair daqui falando em línguas, batizado com o Espírito Santo. Não! Isso demanda tempo. Algumas decisões precisam ser tomadas. Algumas atitudes precisam ser tomadas da sua parte. Não quero mais isso. Eu mesmo vou me impor diante da minha natureza pecaminosa. Eu já sepultei ela ali no batistério, mas quando eu sair do batistério, eu tenho que praticar aquilo dali. Eu tenho que praticar. Se eu mentia, vou passar a falar o quê? A verdade. Se traía, vou passar a ser o quê? Fiel. E por aí afora. Não vou me assentar mais na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1. Vou me afastar das más amizades. Vou mudar totalmente a minha vida. Eu vou viver em novidade de vida. Que tem gente, olhe para mim, que ela muda o cabelo, ela muda as roupas, mas não muda o seu caráter. Tem que mudar a sua essência, o seu caráter. É dentro de você, como está escrito, viver em novidade de vida. Porém, se a pessoa que foi batizada nas águas não estiver vivendo em novidade de vida, ou seja, afastada do pecado, seu batismo nas águas não valeu. Por isso, não tem qualquer efeito prático na vida cristã. Depois você confere em casa, é bom você ler Romanos capítulo 6, 4 e 5. Quando o batismo nas águas é válido, olha só que coisa interessante. Quando o batismo nas águas é válido? Quando? Quando a pessoa passa a viver em novidade de vida. O batismo com o Espírito Santo se torna algo simples e natural. Afinal, como uma pessoa conseguiria permanecer definitivamente afastada do pecado sem o Espírito Santo dentro dela? Seria o quê? Impossível. Na Catedral da Asa Sul, EQS 212 e 213, em frente à estação de metrô 112 Sul.